Vamos louvar o Senhor com o Salmo de Zacarias. Salmo de Zacarias, Lucas capítulo de número 1. Lucas capítulo 1, do 68 ao 79. Aleluia. Então oremos juntos então o Salmo de Zacarias, Lucas 1, do 68 a 79. Todos. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor, preparando-lhe os caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para alumiar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O nosso tema de hoje aqui ainda, nessa grande introdução, do Evangelho segundo Lucas, grande e rica introdução, e dentro desse Salmo de Zacarias, o nosso tema de hoje é esse tema que vocês estão vendo aí, repita depois de mim: libertação. Vamos conceituar hoje duas coisas aqui, que estão envolvidas numa principal: liberdade e libertação. Liberdade e libertação, mas apenas liberdade e libertação verdadeiras procedem somente da obra da salvação. Liberdade e libertação verdadeiras só procedem da obra da salvação em Cristo Jesus. Sem Jesus não existe liberdade, sem Jesus não existe libertação. O que o mundo chama de liberdade é prisão, são prisioneiros. O que o mundo chama de libertação, na verdade, é escravidão, são escravos de Satanás e não livres. Não há ninguém livre nesse mundo, só há liberdade e libertação verdadeiras em Cristo Jesus. E precisamos entender qual é essa liberdade, qual é essa libertação, que só procede em nenhum outro lugar da obra da salvação em Cristo Jesus. Amém? Então diga aí: libertação. Muito bem. O texto que nós lemos, então, nós estamos aqui meditando neste Salmo de Zacarias, pai de João Batista, que vai em Lucas capítulo 1, do 68 ao 79, e a cada domingo aqui temos visto que esse salmo está dividido em duas partes. Na primeira parte, Zacarias fala bendizendo a Deus, do 68 ao 75, e é onde nós estamos. Diga: bendizendo a Deus.
Depois, a próxima parte será do versículo 76 ao 79, diga, falando ao menino. Zacarias profetiza ao seu filho, João Batista, quem ele nasceu, foi concebido, gerado e nascido para ser. Você, menino, foi concebido, gerado e nascido para ser profeta do Altíssimo. Aleluia. É assim que os pais têm que profetizar sobre seus filhos, tá? Sobre seus filhos. Não é você vai ser rico, não é você vai ser médico, não é você vai ser poderoso, é você vai ser um servo de Deus. Você vai ser uma serva de Deus. Você vai ser um verdadeiro filho de Deus. Você vai ser uma verdadeira filha de Deus. Você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. É assim que pais têm que profetizar sobre os seus filhos. O que ele vai ser profissionalmente aqui na terra, pouquíssimo importa. Porque daqui dessa terra não trouxe nada e nada levará. Mas se for homem de Deus, mulher de Deus, pessoa de Deus, leva a eternidade consigo. É isso que nos interessa. Que vida fugaz é essa aqui? O que é isso? 70, 80 anos, cheios de preocupações, tensões, inimizades, convivendo com ódio, com guerra, com injustiças, com perigo. Que é isso, irmãos? Essa semana foi quarta-feira de tarde, eu estava dormindo e Deus me deu uma experiência celestial de já estar no céu. E a primeira coisa que eu senti é que não tinha nenhuma preocupação, não tinha nenhuma doença, não tinha nenhuma dor, não tinha nenhum perigo, não tinha nenhum inimigo, só tinha Deus. Eu nem queria acordar, mas acordei, né? Então, ao Senhor toda a glória. Mas é para lá que o Senhor está nos conduzindo. E por isso Ele nos faz entender aqui, que para isso precisa santificação, sem a qual, então santifique a sua vida. Aleluia. Nós estamos então nessa primeira parte do Salmo de Zacarias, que é, diga de novo, bendizendo a Deus. E hoje nós chegamos aqui no versículo 71, onde ele orando a Deus, ele louvando, bendizendo a Deus, ele diz, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Repita. Aleluia. Os nossos tradutores aqui da nossa Bíblia, colocou aqui o verbo libertar, mas na realidade no texto original que foi escrito por Lucas na língua grega, está mesmo aqui o verbo salvar, para nos salvar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para nos salvar. Então aqui existe uma grande conexão entre salvação e libertação. A verdadeira libertação é a salvação. A verdadeira liberdade é resultado da salvação. Amém? A verdadeira libertação, qual é a verdadeira libertação? Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14.
né? Quarta-feira passada foi a segunda quarta-feira que nós estamos na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós terminamos a Epístola de Paulo aos Filipenses, versículo por versículo, e agora começamos a Epístola de Paulo, toda quarta-feira, 7h30, aos Colossenses também, versículo por versículo. Eu não quero acabar, eu quero que Jesus volte antes de acabar. Aliás, eu quero que ele volte até antes de quarta. Mas se ele não tiver voltado até quarta, estaremos continuando na nossa terceira ministração aqui de Colossenses. Irmãos, olha, preste muita atenção, viu? Deus está querendo falar com você assim, olha, não perca essas palavras que o Senhor está trazendo para vocês. Não considere nenhuma congregação aqui com uma coisa assim que você fala assim, eu vou se der. Quando Paulo pregava para as pessoas, ele falava assim, cuidado, para que vocês não estejam no meio daqueles aos quais Deus fala assim, ó desprezadores, não esteja entre os muitos que estão por aí, desprezando a palavra de Deus, menosprezando a palavra de Deus. Cada uma das nossas congregações é muita palavra. Só que domingo à noite, domingo de manhã e quarta à noite, é cada versículo. Eu passei por cada versículo de Efésios. Muita gente não pegou a maioria. Eu passei por cada versículo de Filipenses. Muita gente não pegou a maioria. E agora eu comecei a passar por cada versículo de Colossenses. Sabe por que eu estou fazendo isso? Porque Deus me ordenou fazer isso. Se você for um menosprezador, um desprezador dessa palavra, se você achar que essa palavra não é importante para você, você vai conversar com o Senhor depois sobre isso. Não despreze o que Deus tem nos dado. Nossas congregações aqui não são reuniões sociais, não são compromissos sociais. As nossas congregações aqui são compromissos celestiais, compromissos eternos com aquele que por nós deu o seu Filho, e com esse Filho que por nós deu a sua vida. Existe um demônio agindo por aí nos crentes, que se chama espírito de torpor, que os adormece para as coisas espirituais, os deixa indolentes nas coisas espirituais, os deixam preguiçosos nas coisas espirituais, os deixam indispostos para as coisas espirituais, especialmente para a palavra de Deus. Cada congregação, sabendo disso, e essa verdade queimando aqui dentro de mim, eu venho em cada congregação tentando fazer com que cada congregação, com que cada ministração da palavra que eu ministro aqui seja a melhor ministração que eu estou fazendo depois de todas que eu já fiz. E também venho aqui como se fosse a última ministração, como se 7h30 Jesus fosse voltar. É assim que eu venho aqui a cada congregação. E eu estou falando isso para vocês porque vocês não veem isso, mas Deus vê. Deus é minha testemunha e Deus sabe como eu venho aqui. Eu não venho aqui brincar de igrejinha.
Eu venho aqui para algo extremamente sério, que repercuta para a vida eterna, para a eternidade. Entendeu isso, irmãos? A maioria dos crentes não está assim, não. As igrejas viraram playground de crianças espirituais, de pivetes espirituais, que não tem nenhum crescimento espiritual em Cristo. Por isso elas estão bem lotadas, porque elas agradam a carne e não o Espírito. O que agrada o Espírito é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que tem sido substituída por um monte de brincadeiras gospel, que em nada edificam as vidas e não as preparam para tudo o que está vindo por aí. Não as preparam para encontrar com o Senhor. Prepara-te para te encontrares com o teu Senhor. E a preparação está aqui, ó. É na palavra de Deus. Bem, Colossenses 1, 13 e 14 fala qual é a verdadeira libertação. Libertação não é isso que essas igrejas fazem por aí, não. Campanha de libertação, não liberta nada. Não liberta nada. Não liberta nada. Ah, fulano precisa de uma oração de libertação. Não existe isso. Não existe isso. Libertação é o que está definido em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele, Deus Pai, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Isso é libertação. Isso é libertação. Não existe outra coisa que possa se chamar de quebra de maldição, campanha de quebra de maldição. Isso não existe. A única quebra de maldição que existe é a quebra da maldição de Adão. A maldição de Adão é o pecado. Em Adão todos pecaram, e o salário do pecado é a morte. A quebra dessa maldição se chama conversão, e a conversão é que se chama verdadeira libertação. A verdadeira libertação é a conversão. É no ato da conversão que Deus nos libertou do império das trevas, onde o imperador das trevas, Satanás, dominava sobre nós, e Deus nos transportou. Dois verbos, o verbo libertou, o verbo transportou. Transportou de um lugar para outro. Não de um lugar físico, material, de um lugar espiritual para outro lugar espiritual, de uma condição espiritual para outra condição espiritual. Nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, significa apolitrosin em grego, significa compra, no qual fomos comprados por alto preço, e a remissão dos pecados é o perdão total de todos os nossos pecados, em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E isso, amados, só isso é libertação.
Libertação é conversão. A única quebra de maldição que existe é conversão. Pessoas verdadeiramente convertidas são pessoas libertas. Quem não é convertido não é liberto. Está preso. Vida presa. Vida amarrada. Vida escravizada. Escravo da carne. Escravo do pecado. Escravo do mundo. Escravo de Satanás. Escravo dos ídolos. E como todo o resto da humanidade, Efésios 2:2 está seguindo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, porque são desobedientes ao único fator que poderia libertá-los, a palavra de Deus, a verdade absoluta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não há libertação em campanha de libertação. Há libertação no conhecimento da verdade. Sou eu que estou dizendo isso? Quem disse isso? Quem disse isso em João 8:32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Daí por diante, experimentamos liberdade. Liberdade não é ser livre para fazer o que quiser. Não é não, viu? E não é nem ser livre para dizer assim, ó, eu sou livre, se eu quiser ir na congregação eu vou, se eu não quiser eu não vou. Você não é livre para isso não. Congregação é convocação divina. Não é convocação pastoral, não é convocação denominacional, é convocação divina. É a Bíblia Sagrada quem diz, Deus diz na Bíblia, Hebreus 10:25, não deixemos de congregar, como muitos estão fazendo. Pelo contrário, quanto mais vedes que o dia do Senhor se aproxima, é mais urgente congregar. Hoje é mais urgente congregar do que ontem, porque hoje ficou mais próximo o dia da vinda do Senhor. Se Ele não vier hoje até meia-noite, amanhã é o dia mais próximo da vinda do Senhor que nós estaremos vivendo, do que todos os dias que vivemos antes em todos os anos da nossa vida. Cada dia é um novo dia, e cada dia que nós vivemos é o dia mais próximo da vinda do Senhor onde nós estamos. E congregar é importante. Não congregue em igreja de porcaria. Está cheio disso por aí, as pessoas lá congregam mais, para não ter nada que os edifique sobre a rocha. Aqui não é de porcaria não, aqui é congregação de palavra, palavra de Deus, e essa palavra se chama Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade que liberta. É com Jesus que você se encontra aqui. Para que nele, que é a rocha, que é a palavra de Deus, a sua vida seja edificada e as portas do inferno não venham a prevalecer contra você. Aleluia. Não há liberdade fora de Jesus, não há libertação fora de Jesus, não há salvação fora de Jesus.
Atos 4:12. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Aleluia, irmãos. Aleluia. Deus nos deu o seu Filho Jesus, repita essa frase, para nos libertar dos nossos inimigos. Inimigos aqui está no plural. A hermenêutica dessa palavra é a seguinte: o primeiro inimigo com o qual nós temos que lidar com ele, e temos que lidar com ele todos os dias, até o último dia da nossa vida nessa terra, é o pior de todos os inimigos. O primeiro inimigo é o pior da lista de inimigos. O pior inimigo é o pecado. Deus nos deu o seu Filho, diga, para nos libertar do pecado. Por isso, João Batista, filho de Zacarias, apontando para Jesus, disse para os discípulos dele: olha, ele, aquele ali, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O primeiro inimigo do qual Deus quer nos libertar é o pecado. Mas esse pecado aí é pessoal. O primeiro inimigo do qual Deus quer te libertar é o teu pecado. Falei de manhã isso aqui. O pecado é o espinho na carne, que o próprio Paulo falou que tinha um espinho na carne. O espinho na carne dos filhos de Deus, o espinho na carne de todos os que já foram libertos do império das trevas para o reino do Filho, mesmo estando no reino do Filho, mesmo já estando de posse da salvação em Cristo, o pecado ainda habita dentro de nós, e Paulo confessou isso de si mesmo em Romanos capítulo 7. Ele tinha consciência e por isso disse: eu sei, eu, apóstolo Paulo, já convertido, já feito por Jesus seu apóstolo, pregador do evangelho, eu, apóstolo Paulo, que já trabalhei aí abrindo muitas igrejas aí no primeiro mundo inteiro, eu, apóstolo Paulo, apesar de ser um homem de Deus, Deus já operou milagres através de mim, até lenços que pegaram no meu corpo foram levados, e enfermos eram curados, demônios eram expulsos, mortos eram ressuscitados. Eu, Paulo, apesar de ser homem de Deus, eu sei que aqui na minha carne não habita bem nenhum. O pecado habita em mim. O pecado habita em cada um de nós. É o principal inimigo com o qual nós temos que lidar, e nessa luta contra o pecado, Hebreus capítulo 12, versículo 4, está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Resistir até a morte, resistir até o fim nessa luta.
Como muita gente acha fácil, tá? Criticar os pecados alheios, como se estivesse lutando contra os pecados de outras pessoas. Os pecados de outras pessoas não podem te levar para o inferno, mas os seus pecados podem te levar para o inferno. O seu inimigo é aquele que pode te levar para o inferno, e o seu pecado pode te levar para o inferno. É contra ele que você tem que lutar. Firme na fé, firme na oração, firme na meditação da palavra, firme na congregação, firme na obediência à palavra de Deus, na prática da palavra de Deus, crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas são as armas que Deus nos deu para combatermos este inimigo. Quem não recebeu Jesus não consegue se livrar desse inimigo, não consegue se livrar do pecado. Quem não tem Jesus é escravo do pecado, não se livra dele, e portanto não se livra da condenação que ele traz. Nós fomos libertos, e somente sendo livres, espiritualmente livres, é que nós temos agora à nossa disposição todas as armas espirituais para combater o nosso pecado, para combater esse que é o pior inimigo que nós temos. Porque se vencermos esse inimigo, todos os outros são fichinha. Todos os outros são fichinha. A vitória sobre todos os outros inimigos será garantida, porque a vitória sobre todos os outros inimigos, a vitória sobre todas as demais adversidades, está na nossa vitória contra o nosso pecado. Todo pecado, Jesus disse em João 16, todo pecado é incredulidade, e essa, 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O justo viverá pela fé, significa o justo viverá em obediência à palavra de Deus, e é vivendo em obediência à palavra de Deus que nós vencemos o pecado. Que nós vencemos o pecado. Você está entendendo que a nossa libertação não nos livra de ter que lutar? Entendeu que a nossa libertação, verdadeira libertação, apesar de ser libertação verdadeira, não nos livra de ter que lutar? Por isso que na terra somos igreja militante, igreja que luta. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, como vemos em Efésios 6. Já vimos aqui toda quarta-feira, versículo por versículo, e continuamos ainda, estamos encerrando nos nossos boletins de primeiro domingo. A nossa luta não é contra os homens do mundo, contra as pessoas do mundo, contra os sistemas do mundo, contra a política do mundo. A nossa luta é contra o nosso pecado. A sua luta é contra o seu pecado primeiro. Vencendo a luta contra o pecado, você vai vencer a luta contra os principados e potestades do mal, contra os espíritos malignos neste mundo tenebroso. O pecado é o único inimigo interno
interno. Por isso que ele é o principal inimigo. O pecado é o único inimigo interno. Todos os demais inimigos e todas as demais adversidades são externos, irmãos, é fora de nós. É fora de nós. Por isso que é mais fácil. O pecado é o mais difícil. Quem não é liberto do pecado, quem não é liberto na luta contra o pecado, quem não tem liberdade para lutar contra o pecado, não tem liberdade para lutar contra o diabo e os demônios. Quando passamos pelo livro dos Atos dos Apóstolos, passamos por aquela história de 7 homens que estavam ali tentando expulsar o demônio de alguém, e que quiseram usar o nome de Jesus, porque viram que isso funcionava para os cristãos, e até usar o nome de Paulo, que era um dos maiores pregadores da época, e eles repreenderam um demônio lá dizendo: nós vos expulsamos em nome de Jesus, a quem Paulo prega. O demônio respondeu para eles assim: ó, não, nós conhecemos muito bem quem é Jesus. Parafraseando, sim, os demônios podiam falar assim: ó, nós estivemos com ele lá no céu antes da gente cair de lá. E nós também sabemos quem é Paulo. Ele era um servo nosso, mas agora ele ia ser um servo de Jesus. Mas vocês, quem são, hein? Vocês são os famosos quem? Vocês não têm poder contra nós. Vocês não são convertidos a Jesus como Paulo. Vocês não são livres do pecado. E por vocês não serem livres do pecado, eu tenho poder contra vocês. E o demônio pulou em cima desses rapazes e eles mal conseguiram sair dali, todos roupas rasgadas, feridos, machucados. O demônio deu uma surra neles. Porque quem é escravo do pecado, o demônio domina sobre eles. Quem é escravo do pecado, o diabo domina sobre eles. Quem é escravo do pecado não é livre nem para combater o próprio pecado, e não tendo essa liberdade, não é livre para combater Satanás. É Satanás quem os derrota. Alguns anos atrás eu fui convidado para pregar numa igreja que tinha uma tarde de libertação. Era esse o nome, era tarde de libertação. Eu falei: que maravilha, eu vou lá pregar nessa tarde da libertação. Cheguei lá, a maioria era mulher, né? Tinha poucos homens, a maioria eram mulheres, naquela tarde da libertação naquela igreja, né? E tinha uma mesa igual a essa nossa aqui que nós damos na ceia, né? Eu cheguei lá, vi uma mesa, e na mesa tinha um monte de coisas na mesa. Tinha papéis lá, bilhetes, tinha documentos, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira mesmo de dinheiro, tinha chave de casa, chave de carro, tinha peças de roupas de pessoas, calça, camisa, camiseta, um monte de coisas ali naquela mesa. Fotografias, né? E papelzinho com bilhetes para Jesus e alguns em nome de pessoas ali, né? Para eles orarem por aquelas pessoas ali. Eu perguntei para aquelas senhoras ali: o que é isso aqui nessa mesa? Eu vou ser franco com vocês. Está faltando aqui só uma vela vermelha, uma vela preta, para isso aqui virar uma macumba. Vocês são macumbeiras? Vocês são macumbeiras? Aí peguei lá uma fotografia, ó, tem a fotografia de um homem aqui. Quem foi que falou para vocês que Deus precisa que você traga essa fotografia aqui para fazer alguma coisa com esse homem? Deus não conhece ele, não? Deus não sabe onde ele está nesse momento? Deus não sabe quem ele é? Você tem que trazer uma foto? Deus está falando para você: você está orando por essa pessoa? Traz uma foto para mim aqui.
Isso é de Deus? Isso é heresia, irmãos. E aí eu preguei a palavra, preguei a verdade e falei: a verdadeira libertação está na palavra de Deus, não está nessa campanha que vocês estão fazendo, está na palavra. Várias mulheres ali, né, choraram muito, outras ficaram indiferentes, porque acharam que estava errado o que eu estava pregando, e acabou a reunião. Quando acabou a reunião, veio a líder era uma pastora lá daquela igreja, que veio falar comigo: pastor Edivaldo, posso falar com o senhor? Posso. Depois que todo mundo foi embora, enquanto o pessoal estava indo embora, ela me levou numa salinha ali, e começou a chorar, chorou, e eu fiquei orando por ela, até para acalmar o choro dela. Quando o choro acalmou, ela falou assim: pastor Edivaldo, eu sou líder aqui há 5 anos. 5 anos que eu sou líder dessa tarde da libertação. Meu marido desviou, já casou com outras 2 mulheres depois de mim. Meus filhos não querem saber de igreja, estão todos nas drogas. Minha filha está grávida do namorado, e já é o 5º namorado com quem ela transa. Eu falei para o pastor: pastor, eu não tenho condições, como é que eu vou libertar? Como é que eu vou trabalhar nesse negócio tarde da libertação, se nem eu estou liberta? Você viu o que é isso? É isso que está por aí, amados. É isso que está por aí. Igreja sem palavra, crente sem Bíblia, evangélico sem evangelho. O diabo é que está dominando e cirandando na vida deles, na casa deles, no casamento deles, nos filhos deles, na família deles, porque são desprezadores da verdade, são menosprezadores da palavra, e correm atrás de heresias, pelas quais, enganados pelo pai da mentira, pensam que vai haver alguma libertação, quando na verdade são escravos de Satanás. É escravidão e não libertação. Libertação é só em Jesus, irmãos. Libertação é só em Jesus, irmãos. E Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, Jesus é a palavra, Jesus é a verdade. Jesus foi o que disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que nos liberta de todos os inimigos é Jesus. E Zacarias terminou aqui: diga: e das mãos de todos os que nos odeiam. Jesus disse: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas Ele nos livra daqueles que nos odeiam. E Ele ainda nos ordenou, sabe o quê? A não pagar o mal com o mal, a não pagar o ódio com ódio, a até amar os que nos odeiam. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai em favor dos que vos perseguem, abençoai-os e não os amaldiçoeis. Jesus é diferente, hein? E nos torna também radicalmente diferentes. Aleluia, irmãos. Jesus é a nossa libertação. Jesus é a nossa liberdade. Jesus é a nossa salvação.